Olá, boa noite. Espero que vocês vejam esse vídeo com bastante, como é que fala? Como que eu quero dizer? Com bastante ansiedade, tá? Estou aqui no YouTube, iniciando meu terceiro vídeo. Meu nome é Alda, eu sou contadora e estou iniciando um processo de mentoria voltado para empreendedores, para contadores e para empresários, tá certo? Hoje eu vou falar um pouco de mim, bem rapidinho, e depois eu vou falar sobre empreendedorismo e sobre empresário, tá ok? E quem gostar no final do vídeo, né, faz o favor, dá um like para mim, aperta aí a mãozinha falando que gostou, tá? E se inscreve, porque quando eu for lançar o produto tutorial, vocês vão estar muito, muito afinados com o nosso propósito. Eu vou falar agora exatamente o que é o meu propósito. O meu propósito é levar para as pessoas aquilo que elas estão precisando para se realizarem, para se sentirem bem-sucedidas, para serem bem resolvidas profissionalmente, tá? Eu sou contadora e eu preciso de clientes, empresários bem-sucedidos, bem resolvidos, né? Porque senão a gente vai ficando sem uma carteira de clientes que nos dê satisfação. E o contador trabalha muito com a satisfação profissional. Isso é muito importante para nós, tá? Isso parece que está no nosso sangue. A gente tem uma necessidade muito grande de saber que nossos clientes estão bem. E principalmente no objetivo deles, que é ter lucro, né? Então, eu quero retificar aqui. O meu propósito é levar para as pessoas aquilo que elas precisam saber para se sentirem bem-sucedidas, bem resolvidas, bem realizadas, profissionalmente falando, ok? Vou estar falando no meu tutorial sobre empreendedorismo, sobre empresa. É uma mentoria que eu vou estar lançando aqui, logo agora na segunda quinzena do mês de julho. A semana que vem, no dia 20, eu vou estar apresentando o meu produto, tá? Fiquem ligados, eu acredito que vocês vão gostar. Eu tenho certeza de que o meu propósito é muito louvável, né? Então, eu acredito que eu vou ser também bem-sucedida, bem realizada, como sou, como adoro o que eu faço, e acredito em mim, sei que vou estar passando para vocês uma mensagem, um esclarecimento, um entendimento, uma compreensão bem diferenciada de tudo que vocês imaginam, de tudo que vocês imaginam, tá? O meu propósito, ele vai se constituir na aplicação de técnicas, de metodologia, tá? E de atributos que vai mexer com a sua alma, vai mexer com o seu coração, vai mexer com o seu racional, porque precisa disso tudo hoje para a gente alcançar aquele objetivo, ser bem sucedido, ser bem resolvido. Então precisa mexer com isso tudo. Então não é uma coisa simples, é uma coisa que vai revolver. Algumas coisas que eu vou estar falando para quem estiver me assistindo, já vou deixar claro, vai ser um soco no queixo, vai ser um tapa na cara, vai ser uma flechada no coração. Isso é uma metodologia que eu aprendi no Empretec em 1997. O empreendedor e o empresário, ele precisa ser sacudido, porque senão ele não consegue realizar o objetivo dele. Qual é o objetivo? Ter uma empresa. E qual é o objetivo de uma empresa? Ter lucro. 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 O empreendedor visa realizar um sonho, mas o empresário visa lucro. E essa diferença é que faz com que, se a pessoa não conseguir ter tudo isso bem organizado, ela não consegue realizar os objetivos, tá bom?
A live de hoje eu vou começar, falei de mim, né, do meu propósito. O meu propósito é levar para as pessoas aquilo que elas precisam para se sentirem bem-sucedidas, bem resolvidas, bem esclarecidas, profissionalmente falando. Mas o meu objetivo aqui no YouTube é vender minha mentoria, as minhas mentorias, a minha mentoria de empreendedorismo e de empresarial, tá? Então, eu vou estar colocando no mercado, aqui no YouTube, duas mentorias, voltada para empreendedorismo e voltada para empresarial. Também vou lançar depois um terceiro produto, que é a minha contábil, porque eu tenho 40 anos de atividade só nessa área contábil, né? Eu acredito que eu posso contribuir para os novos profissionais que estão entrando aí no mercado e que não têm ainda aquele know-how de experiências, porque a gente sai da faculdade com uma teoria, com um pacote de teoria na cabeça, né? E quando a gente vai vivenciar o dia a dia de um contador, a gente percebe que a teoria é rígida, mas a realidade não é, entendeu? Cada cliente vai ter um perfil, cada situação contábil é diferente para cada cliente, então, a teoria é rígida, né? Tal qual a lei é rígida, mas o perfil das pessoas que infracionam as leis ou que vão utilizar os direitos delas na lei é diferente, ok? Então, eu vou estar passando isso para vocês, acredito que a gente vai ser muito bem, que as mentorias vão ser muito satisfatórias para todas as pessoas que se inscreverem e quiserem participar. Falei também, agradeci muito meus clientes que estiverem colocando os meus vídeos, né, na rede social deles. Eu vou dar o bônus da participação para cada cliente que já me prometeu, não, eu vou divulgar sim na minha rede social, porque o YouTube trabalha com divulgação, a gente precisa ter divulgação, precisa ter pessoas inscritas e precisa ter pessoas clicando lá, gostei, 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 porque o YouTube avalia o conteúdo que você está tentando publicar nele, certo? Ele precisa avaliar o conteúdo e tem que ter os critérios para ele soltar no ar, para ele ficar, porque senão ele também barra a gente, tá? Então, faz esse favor para mim, depois que você assistiu o vídeo todo, clica no gostei, se inscreve nesse canal, porque você vai receber pérolas, você vai receber gotas de motivação, pérolas de empreendedorismo, pérolas do mundo empresarial, tudo de graça que eu vou estar fazendo, vou começar a acentuar esses vídeos, essas postagens, por enquanto a gente está nascendo, tá? Começando bem pequenininho, mas o meu objetivo é explodir, é colocar tudo que eu posso colocar para fora para ajudar você, empresário, você empreendedor, né? E os novos colegas que estiverem entrando aí com essa mentoria e essas lives que eu estou fazendo, tá bom? Então, conto com vocês, clica no gostei, faz o favor, divulga na sua rede social, inscreva-se aqui no meu canal, para a gente fazer uma comunidade muito legal e dar tudo certo, ok? Vou estar falando sobre empreendedorismo. Gente, olha, empreendedorismo e ser empreendedor é uma coisa que o mundo inteiro, todos os países buscam nos seus cidadãos. Se um país não tem cidadãos empreendedores, não tem PIB, não tem comércio, não tem indústria, né? Não basta ser só empresário, o país busca empresários e empreendedores. Querem exemplos? Henry Ford da vida, tá? Os irmãos do McDonald's lá,
que são pessoas que começaram do nada, mas que tinham as características, que tinham os atributos de empreendedorismo e de empreendedor. Ser empreendedor, vou dar aqui só uma pincelada, o que é ser empreendedor? Empreendedor é um atleta, por exemplo. O atleta, quando ele foca em atingir uma medalha de ouro, ele tem que ter os atributos e as características de empreendedor. Ou seja, ele não aceita errar, ele não aceita não ser o número 1, ele não aceita ficar em segundo lugar, tá? Ele tem necessidade de melhorar a performance dele sempre, aquilo tá no sangue, tá no físico, tá na mente. Então, o empreendedor é aquela pessoa que tem um sonho e que corre atrás para realizar. Já o empresário, ele vai ter uma mente muito mais racional, né? E às vezes ele não precisa ter atributo nem característica de empreendedor, mas ele tem tudo que ele precisa para montar uma empresa. Capital, técnica do produto ou de revenda, de mercadoria, ok? Mas o país precisa de empresários empreendedores. Ah, então que está nascendo coisa nova? Não, é que todo dia o empresário precisa ter aquela característica de empreendedor, aquela do atleta, sabe? Nossa, eu preciso emagrecer para eu atingir o meu objetivo, eu preciso correr mais, eu preciso saltar mais alto, eu preciso nadar mais tempo, porque tem os recordes que precisam ser batidos, né? Então, as metas de vendas de uma empresa é como se fossem os recordes que os atletas precisam bater para chegar no topo, entende? Então, o empresário precisa ter características do empreendedor, aprender a tê-las. Algumas são natas e outras não, tá? Então, outras você tem condição de adquirir, mas outras não. Outras você tem que buscar realmente dentro aqui do seu íntimo, do seu coração e dentro da sua cabeça para você ver se você tem. Se você não tiver, é um pouco complicado você conseguir atingir o seu objetivo lá na empresa. E isso é muito divulgado, é muito falado no Sebrae, no Empretec, né? Existem muitos produtos nas redes sociais, no próprio YouTube falando isso, tá? Mas eu assisti muita coisa e eu entendo que falar de empreendedorismo para uma pessoa que já tem as características, ela vai se identificar. Mas falar de empreendedorismo para pessoas que não possuem as características, aquilo realmente se torna um monstro, tá? É tipo assim, lembra daquela passagem bíblica do Daniel na cova dos leões? O empresário que não tem característica de empreendedor ou não desenvolve, ele vai se sentir um Daniel na cova dos leões, os leões estão ali para comer ele, e ele vai pensar, quem vai me comer primeiro? Se é o da esquerda, se é o da direita, se está entrando aqui, né? Já se fosse um empreendedor, ele vai olhar e vai falar assim, qual eu vou matar primeiro? Entende? Então, é diferente o perfil, é diferente a visão. Se o empresário tem características de empreendedor, ou se desenvolve algumas características, alguns atributos, ele vai ter uma visão diferente na administração da empresa dele. Então, se ele não desenvolve, se ele não tem nato isso nele, ele vai ter só as técnicas da empresa, né, as técnicas necessárias, e o conjunto ali de atribuições e obrigações que ele vai ter que desenvolver, objetivando o lucro. Mas aí tem um diferencial complicadíssimo. O empresário que não desenvolve os atributos ou as características de empreendedor, ele nunca vai se sentir realizado profissionalmente ou no negócio dele.
A gente, ao longo da minha experiência, eu já percebi que muitas pessoas tinham tudo para dar certo na empresa, e a empresa deu certo, mas a pessoa não vivia bem, ela não era uma pessoa feliz, ela não tinha mais tempo para nada, né? A família se desorganizou, porque ele tinha que se matar lá na empresa, e aí ele não tinha convívio familiar legal, então às vezes ele conseguiu manter uma empresa de sucesso, mas separou no relacionamento conjugal, acabou com o casamento, certo? Então, eu fiz um mix disso, dessas conclusões, né, e nessas mentorias, eu vou separar isso. Então, quando eu fizer a mentoria sobre empreendedorismo, eu vou levar para você as informações que você vai precisar identificar dentro de você, se você é ou não empreendedor. Os atributos, né? De que eu estou falando? Se você não tiver coragem para enfrentar o mercado consumidor e a concorrência que existe para qualquer segmento empresarial, você vai se sentir, você vai passar maus pedaços, né? Então, coragem é um atributo do empreendedor, é uma característica nata de empreendedor, certo? Que vai ser necessário lá no mundo empresarial, porque o mundo empresarial é acirrado, né? O mercado consumidor é acirrado, a sua concorrência é acirrada, e você precisa ter coragem para enfrentar isso. Se você não tiver o atributo da coragem, que é de um empreendedor, você vai passar maus bocados quando for empresariar, entende? Compromisso, atributo de empreendedor, né? Muito necessário na empresa, no empresarial. Se você não tem compromisso, você pode ter capital, você pode montar uma empresa com toda a estrutura necessária, certo? Mas aí, quando vier uma carga mais pesada de exigência do mundo empresarial, e se você não tiver completamente convencido daquilo, você vai se descomprometer. E aí, lógico, claro, que a empresa vai sentir esse drama, ok? Então, a gente vai estar falando aqui de empreendedorismo e vai estar falando de atividade empresarial. E eu vou identificar para você que um tem necessariamente que estar unido com o outro. Só que empreendedorismo é uma coisa que você, às vezes você nasce com ela, né, os requisitos, os atributos, e às vezes você tem que adquirir, entende? E já atividade empresarial, você tem técnicas, metodologias, né, já estabelecidas, que faz com que, se você tiver o comprometimento lá do empreendedor, o resultado é 99% mais ou menos de sucesso, tá? Então, 99% mais ou menos, o que é isso? Você vai ficar assim, se você não atingir o sucesso empresarial, pode ter algum ainda aspecto ou algum detalhe que ficou sem ser olhado, tá? Então, sucesso é relativo para uma pessoa, sucesso é relativo, né, para cada pessoa, entende? Então, tem pessoas que, eu já conheci empresários que montou a empresa teve lucro operacional, tinha tudo certinho, tinha gestão, tinha recursos humanos, tinha um produto legal, aí quando estava bem dizer, solidificada, ele falou, não é isso que eu quero fazer não, eu vou mudar de atividade. Por quê? Porque lá nas características de empreendedor dele, o talento e o sonho, a vocação, foram renegadas, entende? Foram relegadas também, foram assim, não, eu vou empurrar isso, meu sonho é, tipo assim,
já vi muitas pessoas, né? O meu sonho é ser dentista, mas eu vou me contentar com a fisioterapia. Quer dizer, nada a ver, não vai dar certo, entende? Aí ele faz fisioterapia, depois, não, agora eu vou fazer então odontologia. Conheci pessoas que fez isso, tá? E conheci pessoas também que abriu uma loja de roupas e depois falou, nossa, não quero mexer com roupa, não. Meu negócio é açougue. Já vi isso, entende? Então, quando a gente tem alguma orientação, algum esclarecimento no antes, né, a gente já pode prever o depois. Então, por isso que eu falei que o meu propósito com as minhas mentorias é levar para as pessoas aquilo que elas precisam para se sentirem bem realizadas, bem resolvidas, profissionalmente falando. Eu tenho uma cliente maravilhosa, se ela estiver me assistindo, quando ela assistir o meu vídeo, ela vai falar assim, poxa, a Alda falou de mim, né? Ela tem uma profissão, ela se formou, bem-sucedida, deu tudo certo, e aí ela falou assim, não, mas agora eu quero montar uma empresa de uma atividade quase similar com a profissão dela, mas não é a mesma profissão, né? E ela falou para mim, Alda, eu não posso ser isso, eu sou dona da empresa, mas eu não posso ser dona da empresa? Eu falei, não, porque são atividades profissionais e para ter responsabilidade técnica sobre uma empresa que desenvolve uma atividade determinada, a pessoa tem que ter formação naquela área. Ela já tinha uma formação. Ela tem uma formação anterior, bem resolvida, bem sucedida, mas ela quis montar uma empresa de outra atividade, similar. Mas ela teve que resolver cursar a universidade desse segmento. Então, é isso que eu vou estar passando para você, que se inscrever no meu tutorial, né, na minha mentoria, você vai aprender a fazer isso antes, identificar antes. Eu quero virar empresário, tá? Eu quero abrir uma empresa, eu preciso de uma série de informações, você vai precisar de uma série de informações antes, inclusive, de fazer o plano de negócio. Todo mundo já deve ter ouvido falar de plano de negócio. O que é esse plano de negócio? Plano de negócio é um plano, realmente, um planejamento que é todo detalhado em papel antes da execução, certo? Mas já vi plano de negócio que foi completamente detalhado no papel, tá? Vai dar tudo certo e deu na execução. E deu certo. Mas a pessoa não estava realizando aquele sonho do empreendedorismo. Porque deu certo, mas para dar certo, ele se matou, ele acabou com a saúde dele, né? Ele teve os problemas de relacionamento conjugal, perdeu o casamento. Por quê? Porque ele falou, planejou, então estabeleceu as metas, estabeleceu tudo detalhadamente, ele tinha que cumprir. E como ele tinha muita disciplina, ele foi cumprindo, né? Então, deu 1 ano, 2 anos, 3 anos, a empresa atingiu todos os objetivos e todas as metas traçadas, certo? Mas ele, pessoalmente, assim, acabou tudo, se lascou, né? Não conseguiu manter uma rotina de familiar, com a família e tal. E isso, gente, se vocês realmente refletirem e falar assim, não, é verdade, a Alda não está falando nada que a gente não saiba, porque se vocês pararem para pensar, vocês vão estar lembrando de um amigo, de um parente, né, de conhecidos, que vocês vão ouvir o que eu estou falando e vai perceber e falar assim, realmente ela não está falando mentira, tá? E tem mais uma coisa, vou defender a minha mentoria, com os tutoriais que eu vou estar passando, para empreendedor e para empresário. Sabe aquela coisa de não enrolar, de não ter, não, sabe, ocultar a informação? Não, por isso que eu falei que vai ser um tapa na cara, né, um murro no queixo, porque o Empretec tem muito disso, entende?
Empretec te fala, se você não tem talento para lidar com as pessoas, e se o segmento empresarial que você está tentando abrir uma empresa, planejando abrir uma empresa, é basicamente desenvolvido no tratamento com as pessoas bem pessoalmente, não faça isso. Tá? E aí a pessoa fala, não, mas eu quero, porque eu vou. Então, o empreendedorismo, ele fala para você muito claramente que, para você desenvolver qualquer atividade econômica, empresarial, é preciso que você tenha aquilo bem enraizado nos seus propósitos pessoais, entende? Você precisa gostar das características do empreendimento empresarial para você ser bem-sucedido, tá? O plano de negócio, a empresa, você pode montar tudo certinho, mas se você não tiver as características do empreendedor para fazer aquele segmento empresarial, você pode chegar lá nos 99% do sucesso, mas também pode perder muito dinheiro, porque essas características do empreendedor, né, essa necessidade disso lá na empresa, ela é abstrata, ela ela é assim, você precisa tirar ela realmente de dentro da sua alma, do seu coração, do seu racional, entende? Porque senão não dá certo mesmo. Ou você vende a empresa, ou você vai falir, ou ao longo dos anos, ao invés de você ter um crescimento progressivo, você vai ter um crescimento, você vai decrescendo na sua atividade, sabe? Crescimento empresarial é quando você abre uma portinha de um estabelecimento com 50 metros quadrados, né, para vender parafuso, porquinha, arruela, essas coisas, né? E aí, de repente, você vira aí uma empresa, uma mega empresa, numa estrutura, num prédio de 500 metros quadrados, ou uma indústria de 5.000 metros quadrados. Isso é crescimento progressivo. Mas, de repente, você também monta uma empresa com um porte médio, né, 1.000 metros e tal, e aí faz tudo bem e tal, mas o seu lado empreendedor não estava completamente definido, identificado. E aí você vai caindo o porte, né? Então, a empresa abriu com 50 funcionários, dali 10 anos ela tem 15, 20. Então, o que aconteceu? Houve um crescimento negativo, né? Não houve crescimento, tá? Então, sobre isso que eu vou estar conversando. Eu espero contribuir muito, mas muito mesmo para a sua performance profissional. O meu propósito é do fundo do meu coração. Eu tenho certeza que eu posso contribuir com todas as pessoas que quiserem se inscrever e assistir, né? Dar o clique de gostei aí. Você não vai sair como você está entrando, com certeza não vai. Vou dar muitos detalhes, como falei para vocês, vou dar muitas gotas de motivação, tá? Motivar as pessoas, motivar o empreendedor, que tem empreendedor que às vezes nem sabe que está aquilo dentro do coração, dentro da alma dele, né? Ele não sabe. E aí ele fica pensando, não sei se eu faço, não sei se eu vou, não sei se eu não vou, não sei se eu devo, né? E de repente ele tem tudo para dar certo, mas ele não tem essa consciência de que ele pode dar certo, entende? Ele precisa, quando eu vou falando as coisas, eu tenho certeza que ele vai identificar. Não, então eu tenho coragem, porque a aula está me mostrando que para ser bem-sucedido nesse segmento que eu estou pensando, eu vou dar certo. Por quê? Então, tem segmentos que a gente precisa ter disciplina, comprometimento, muita coragem, que são os atributos de empreendedor, entende? Aí,
Se ele tiver isso, se ele identificou nele, né? Se ele identificou dentro de si os atributos e as características que ele precisa para empreender um segmento empresarial, com certeza ele vai se decidir, né? E com certeza ele vai ser sucesso. Entendeu? E isso parece que é uma fórmula, assim, é uma fórmula que já vem fazendo. Se você misturar isso com isso, pronto, tá ali o produto perfeito. É impressionante. Não tem receita. Não tem receita estabelecida, tá? Mas tem fórmula. Isso é tão interessante que é o seguinte: a fórmula é quando a receita é quando você tem que pegar várias coisinhas e dosar, né? Dosar certinho ali, tá? E aí vai misturando tudo e sai um só produto. A fórmula você vai pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, tal qual a receita, né? E aí você cria um produto que deu certo. A fórmula tem mais exatidão no resultado dela. A receita parece que pode misturar tudo certinho e não deu certo. Vamos lá, pode confundir um pouco, pode confundir, porque o empreendedorismo é confuso mesmo, e empresa é confuso mesmo, tá? Só quando a gente põe no papel e explica direitinho, é que a pessoa vai entendendo. E, por último, para estar quase acabando a minha live de hoje, né, o meu vídeo de hoje, eu quero falar para vocês sobre a contabilidade. Para a empresa, o empresário, ou o empreendedor, ou o empresário, que despreza a contabilidade, ele tem 99% de chance de perder dinheiro ao longo da existência dele. 99% de chance. Entende? E tal qual eu falei, às vezes a pessoa vai pegar 200 mil reais, né? Vai fazer o plano de negócio, vai executar o plano de negócio tudo certinho, e lá no plano de negócio fala que ele tem que aprender a contabilidade da empresa dele, entender tudo que a contabilidade aponta, mas ele não faz na execução do plano de negócio, ele despreza. Aí lá, ao longo dos 5 anos, toda a previsão de recuperar o capital investido não dá certo. Aí fala, por quê? Ele vai ter que olhar onde foi que ele falhou. Com certeza foi lá na contabilidade. Entende? O empresário que não entende a necessidade da contabilidade, ou o que a contabilidade representa na vida da empresa, ao longo dos anos da existência da empresa dele, ele perde dinheiro. Ele perde, a cada ano que passa, ele vai estar perdendo dinheiro. Sendo que o objetivo da empresa é ter lucro, né? É capitalizar, é virar um patrimônio na vida da pessoa. Esses conceitos, poucos empresários têm. Poucos empresários têm. É preciso ter uma formação técnica, assim, técnica não, é preciso ter um conhecimento técnico bem trabalhado para ter esse conceito enraizado na cabeça dele. Eu tenho 40 anos que eu mexo só com mundo corporativo de empresas, já trabalhei em multinacional, já trabalhei em empresas de todos os segmentos, desde bancos até boteco não, tá? Mas desde bancos até, deixa eu dar um detalhe assim bem pequeno, tá? Consórcios, vendas, prestação de serviço, indústria, já trabalhei em indústria famosíssima que é a Vigor, esses iogurtes, coisa, né? Ela tem no Brasil todo, já trabalhei em consórcio também, que tem no Brasil todo, já trabalhei na Caixa Econômica Federal, certo? Então, eu tenho uma experiência que eu posso estar falando. A contabilidade,
ela é o funil de todas as ações administrativas. Na contabilidade, a gente tem condição de ver todas as ações da administração. Quais foram as ações que causaram prejuízo para a empresa, porque a contabilidade vai apontar isso, e quais foram as ações que geraram lucros para a empresa. Entende? E isso o empresário precisa entender que a contabilidade vai mostrar o resultado das ações que ele fez na administração, né? Não tem como a contabilidade criar resultados que não foram decorrentes das ações administrativas. A contabilidade, ela aponta o resultado das ações do administrador da empresa. Tudo que ele faz vai ser esclarecido lá na contabilidade. Então, quando ele pega aquele balancete, aquele balanço e leva aquele susto, ele não tem consciência de que aquele resultado é decorrente das ações dele. E é esse o meu propósito, é levar esse esclarecimento para o empresário, entendeu? Porque a partir do momento que ele entende como que a contabilidade vai detalhar para ele essas ações, ele vai falar, então eu não posso fazer aquilo que eu estava fazendo na minha empresa, né, Alda? Então quando eu faço isso e isso, você está me falando que é errado, e por isso eu tenho aquele resultado na contabilidade? Nossa, por que seu contador te fala que sua conta assim, tá assim, assado e tal, e eu sou culpado? O contador não tem como inventar os números para empresa nenhuma, para nenhum tipo de segmento. A gente não tem como inventar números, entende? Os números que a gente apresenta para o empresário é resultado das ações na administração dele. É resultado. Então, é preciso que o empresário entenda que o balanço dele vai apresentar o resultado das ações da administração dele. Complexo isso, né? E às vezes nem é custo da mercadoria vendida, não, tá, gente? Então, tô dando muita dica, muita pérola de o que vocês vão aprender, né? Participando do meu tutorial, ok? Então, inscreva-se. Vai sair na segunda-feira, provavelmente, o tutorial todinho, com o preço do produto, tá? Da participação. Lembrando as minhas clientes que estão compartilhando meu vídeo nas redes sociais delas, que elas podem se inscrever e vão ter acesso as duas mentorias gratuitamente, tá? É uma forma de eu retribuir essa generosidade de me ajudar nessa escalada, né? De levar bastante conteúdo para muita gente que está precisando, tá? O meu propósito é muito grande, é auxiliar as pessoas e não tem barreiras, tá? Quando a gente posta aqui no YouTube, é porque a gente quer que o conhecimento da gente ultrapasse as barreiras territoriais, né? Então, a gente quer que todas as pessoas que estiverem precisando desse conhecimento, dessa luz no fundo do túnel, conquistem esse desejo, né? Realizem esse desejo, tá bom? Então, eu agradeço muito mesmo a atenção de vocês, ó. Eu estava com o meu propósito era fazer um vídeo de 40 minutos, já vou desligar. Beijo, até a próxima, tá? Espero que vocês tenham gostado. Posta aí, dá um like aí para mim, inscreva-se e divulguem, por favor, nas redes sociais de vocês. Gratidão, que sejamos muito bem-sucedidos. Beijo, gente. Com Deus.